O Salmo 128. Abra sua Bíblia, Salmo 128. Que tem como título Temor de Deus e a felicidade no lar. Temor de Deus e felicidade no lar. Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela bênção de estarmos reunidos nesta hora, aqui neste local, Senhor. Porque aprove ao Senhor nos convocar para o culto público. Aprove ao Senhor trazer motivação e desejo aos nossos corações de aqui estarmos, ó Deus. E nós te agradecemos pelos cânticos, hinos, pelas orações, pelo privilégio de poder dizimar, ofertar, mantendo assim a tua obra, Pai. Nós louvamos o teu nome, Senhor, também pela tua palavra bendita, pelo privilégio que temos de tê-la em nossas mãos, por poder ler a tua palavra, Senhor, e agora reconhecidos que de fato somos incapazes, pequenos, para sozinhos compreendê-la, guardá-la e aplicá-la às nossas vidas, é que recorremos ao Senhor, que abra os nossos corações, que abra a nossa mente, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos receber a tua palavra, que possamos nos deleitar em tua palavra e por ela vivermos, Senhor. Ajuda-nos nesta hora, Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós, a fim de que possamos assim crescer espiritualmente para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, como disse, esse é o mês tido também como mês do lar, é o mês da família, e eu sei que eu estou falando aqui para muita gente que é casada. Estou falando também para muita gente que ainda não casou, mas que está na expectativa de que isso venha a acontecer. E eu diria, calma, não fique ansioso, mas procure de Deus exatamente aquele ou aquela pessoa com quem você vai passar os seus dias aqui na face da terra. Constituir uma família é uma grande bênção e é um privilégio. Eu confesso a vocês que tudo que eu queria, assim que terminasse o meu curso no seminário, lá em Recife, era casar. E eu disse, não, assim que terminar eu tenho que casar. Não tinha ainda uma estrutura, não estava devidamente preparado, materialmente falando, para isso, mas eu e a Abigail já tínhamos combinado, não tem problema não. Se não tiver guarda-roupa, a gente amarra uma cordinha num armador ali, e a outra na outra, e vamos pendurar as roupas lá. E foi assim que aconteceu. Não tem problema se não se vai ter uma geladeira, a gente compra um pote. Se não tiver ainda algumas coisas dentro de casa, não tem problema. O importante é terminar com esse período de cativeiro, no nosso caso, que já 7 anos de namoro, não é? Então, não foi
fácil, 4 anos no seminário esperando. Então terminou o seminário, terminei em dezembro de 84, fui ordenado ao Ministério Pastoral no dia 13 de janeiro de 1985 e 6 de abril já casamos. E tudo que se quer, não somente eu, essa é a minha experiência, mas talvez tenha sido também a sua experiência, não é? Tudo que você quer é contar com a bênção de Deus. Você quer ter uma família abençoada. Tudo que você quer é, na verdade, um casamento abençoado. Tudo que você quer é ter um lar feliz. Eu ainda hoje, ao longo desses 40 anos de ministério, não acompanhei nenhum casal que tenha dito: pastor, eu me casei para ser infeliz. Eu me casei para sofrer. Eu me casei para penar. Eu me casei para passar por momentos difíceis. Eu estava com muita raiva de mim mesmo e por isso mesmo eu resolvi casar. Pronto, resolvi casar porque eu queria padecer. Não, mesmo as pessoas que já vieram à separação, dizem: não, quando eu me casei pensando que tudo fosse dar certo. E eu estava empenhado verdadeiramente para que tudo viesse a dar certo. E é tão bom quando a gente pode pensar assim, não é? Ei, princesa, é tão bom quando a gente pode casar com esse desejo, quando a gente constitui uma família com essa vontade de que o nosso casamento seja de fato uma bênção, de que você tenha um companheiro, que você, homem, tenha a companheira que esteja ali ao seu lado, que quando terminar aquele tão conhecido período de lua de mel, que é quando depois disso que começa o casamento para valer, que você possa dizer: é isso mesmo, estou feliz porque tenho um companheiro ao meu lado, tenho uma companheira ao meu lado. E quando chega na fase em que os filhos então já crescem, amadurecem, casam, saem e fica somente o casal, experimentando aquela tão conhecida síndrome do ninho vazio, não é, Emília e Meire? A síndrome do ninho vazio, né? Que bênção, que às vezes o ninho está vazio, mas de repente chega todo mundo para o almoço. Mamãe, estamos indo para aí. E aí joga água no feijão porque tem mais gente com a gente. E é sempre uma bênção, não há nada melhor do que a família. E tudo que nós desejamos é realmente que a nossa família seja feliz e seja abençoada. E você não erra e não peca por desejar isso de Deus. Muita gente deseja um carro novo, uma casa nova, um novo emprego, alguma coisa. Mas quantos estão verdadeiramente orando e pedindo a Deus: Senhor, eu quero ter uma família feliz, eu quero ser bem-aventurado, eu quero ter um lar abençoado, eu quero ter um lar feliz. Olha o Salmo 128. Que salmo lindo, ele está muito próximo aí, em termos de sentido, do Salmo 127, que começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, se não for o Senhor a trabalhar, a edificar, a construir a casa ou lá, em vão trabalham os que a edificam. O Salmo 128, por sua vez, começa dizendo: bem-aventurado, isto é, feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No verso 4 ele confirma isso dizendo: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E tudo que nós vamos encontrar aqui, as palavras do salmista fazem alusão a uma bem-aventurança, não propriamente na vida individual ou pessoal de um homem, embora ele se reporte a propriamente um homem, quando ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mas aqui ele faz uma alusão à família, é um salmo direcionado à família. O Salmo 128, ele é conhecido ou catalogado como um salmo sapiencial, que objetiva particularmente a bênção da família. Então ele é um dos salmos
sapienciais, é um salmo sapiencial, que ele tem como objetivo particular de falar acerca da família. O foco dele, portanto, é o viver piedoso e a bênção divina sobre a vida de um homem e a vida de uma família. Nós vamos olhando para esse texto, para este salmo, nós vamos perceber que o temor a Deus é a pedra fundante ou a pedra fundamental de toda a bem-aventurança. Quando ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O temor do Senhor ou reverência a Deus implica, pelo que observamos aqui no texto, necessariamente em obediência aos seus mandamentos. Então vejam que temor a Deus, que pode parecer ou chegar para nós como uma ideia abstrata, como algo subjetivo, na verdade vai se objetivar através da nossa obediência. Em outras palavras, podemos afirmar que através da nossa devida obediência a Deus, nós estaremos demonstrando o nosso temor a Ele. Logo, um homem que afirma que teme a Deus, que é temente a Deus, que ama a Deus, mas que zomba dos seus preceitos, que despreza a sua palavra e que viola os seus mandamentos, na verdade, ele é um mentiroso. Na verdade, ele está cometendo um grande erro. Ele está enganando a si mesmo ao achar que teme a Deus e, paralelamente a isto, ele desobedece à palavra do Senhor. A bem-aventurança familiar, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. E é uma parte do seu plano para a preservação de uma raça piedosa e para a manutenção da sua adoração sobre a terra. Esse é um pensamento de Charles Spurgeon. Ele, refletindo sobre este salmo, ele chega a esse entendimento também, que essa bem-aventurança familiar que aparece aqui no Salmo 128, ela vem do Senhor e ela é parte de um plano divino para a preservação de uma raça piedosa. Então vejam bem, quando nós estamos orando pela nossa família, quando nós estamos clamando a Deus pelas nossas famílias, quando nós estamos buscando obedecer os princípios de Deus, para que de fato a nossa família seja uma bênção, você está contribuindo não somente para a sua casa, para a sua família propriamente dito, mas você está trabalhando para a construção de uma sociedade melhor. Você está investindo no reino de Deus de tal maneira que você, aliado a outras famílias piedosas também, está fazendo existir sobre a face da terra, em dias sombrios como os dias em que nós vivemos, fazendo com que exista, com que prevaleça famílias verdadeiramente comprometidas com Deus, porque isso vai apontar não só para a existência desse Deus que trouxe à luz tudo o que existe, mas esse Deus maravilhoso que faz manifestar a sua glória através de famílias muito bem estruturadas. Então vejam que eu tenho um compromisso agora, não só com a minha esposa, não só com meus filhos, não só com os meus netos, mas eu tenho um compromisso com, acima de tudo, com Deus a quem eu sirvo. Em que sentido? No sentido que através da preservação de uma família, segundo os padrões de Deus, eu estou testemunhando da existência de um Deus glorioso. Portanto, uma família desajustada, uma família que não vive sob a sombra da proteção divina e nem em cumprimento aos preceitos estabelecidos por Deus, ela está falhando no seu propósito eterno de ser um agente propagador do Evangelho e da glória de Cristo Jesus. Nós somos chamados para isso. E aqui nós vamos ver que o salmista
ao falar sobre a família, tudo começa com o temor a Deus. Por isso o Salmo, embora falando sobre a família, ele diz, bem-aventurado. E bem-aventurado significa feliz. Uma felicidade maiúscula, grandiosa. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Esse verbo utilizado pelo salmista, andar, significa a obediência à palavra, significa se comportar. É um termo utilizado para demonstrar conduta. E conduta é algo que você escolhe ter. Eu resolvo viver da forma que eu vivo. Pronto, é a sua conduta. Qual é a sua forma de viver? Como é que você vive? Bem, muitas pessoas vivem em busca da satisfação dos seus próprios desejos, dos seus caprichos, das suas vontades, ainda que esses desejos, estes caprichos e estas vontades se choquem frontalmente com a vontade de Deus, com a soberana vontade de Deus. O que importa é que eu satisfaça os meus desejos, porque tudo que eu quero na verdade, é ser feliz. E as pessoas se contentam, por conta disso, com ninharias de felicidade. Felicidades circunstanciais, é o que diz o poeta popular, um dos poetas populares, que felicidade não existe. O que existe na vida são apenas momentos, não é isso? Momentos felizes. Então eu vivo um momento feliz. Fui convidado para uma balada, fui convidado para uma festa, lá conheci um rapaz bacana, lá conheci uma menina bacana, ficamos ali, foi maravilhoso enquanto durou. Acabou a festa, acabou o encontro, eu volto para a triste realidade em que eu vivo. É aquele que se esconde em um canto qualquer para fazer uso de um entorpecente. E ele se sente bem, ele se sente realizado, muitas vezes feliz. Passou o efeito, ele cai num vazio existencial muito grande que o convida à sepultura. Muitas pessoas acham que ter muito dinheiro traz felicidade. Alguém já disse que na verdade não traz. Feliz é o homem que só tem dinheiro, porque com dinheiro ele não consegue comprar aquelas coisas que vão dar realmente sentido à sua vida. Pode comprar uma casa maravilhosa, um palácio, mas não compra um lar. Pode pagar o melhor plano de saúde, mas não vai comprar a sua saúde propriamente dita. Tudo começa com esse temor a Deus. E ele vai começar a descrever então essa família abençoada a partir disso. Por isso nós afirmamos aqui que o temor a Deus proporciona a felicidade no lar. E eu apresento isto com o tema, inclusive, desta mensagem. O temor a Deus proporciona a felicidade no lar. Você quer ter um lar feliz? Você quer ter um lar próspero e abençoado? Tema a Deus. Seja um homem, seja uma mulher, temente a Deus, compreendendo que o temor está necessariamente associado à obediência à palavra. E aí terás um lar verdadeiramente abençoado. Mas onde isso acontece? Quando é que isso acontece? Quando é que isso se torna verdadeiro? O temor a Deus proporciona felicidade no lar. Por quê, irmãos? Eu vou justificar essa afirmativa com base no texto. Porque onde há temor a Deus, e preste atenção nisso, onde há temor a Deus, haverá obediência aos seus mandamentos, aos mandamentos divinos. Necessariamente, é o primeiro ponto. Ele é basilar para tudo que vem depois. Onde há temor a Deus, há obediência aos seus mandamentos. Temor, portanto, é muito mais do que medo. Não é simplesmente ter medo de Deus, como se ele fosse um ser nocivo, mas está muito mais associado à reverência, a respeito, a consideração
para com esse ser maravilhoso que nos trouxe à existência, que tem nos sustentado e mantido a nossa própria vida. O salmista, no Salmo 119, no verso 4, ele diz assim: que tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tu ordenaste, Senhor, os teus mandamentos. E lembrem que o Salmo 119, todo ele é uma apologia às Escrituras, à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, aos juízos de Deus. Todo Salmo, e é o mais longo, 119, e ele diz: esses mandamentos que foram dados pelo Senhor, que foram proferidos e entregues pelo Senhor, eles foram dados não para ornamentar as Escrituras, não como meras sugestões ou dicas para quem quer ter uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida assertiva, uma vida feliz. Não são dicas, mas os mandamentos tratam de ordens do Senhor, e são para ser cumpridos à risca. A risca significa não parcialmente, não uma parte, como nós fazemos tantas vezes. Temos predileção por certas partes das Escrituras, escolhemos certos textos bíblicos, e eles nos acompanham durante toda a nossa vida, mas nós desprezamos outros textos, porque não gostamos deles, porque eles são muito fortes, porque eles estão exigindo de nós algo que nós não podemos entregar, algo que nós não podemos fazer. E quando isso acontece, nós encontramos 1000 justificativas para demonstrar a nossa desobediência, mas elas continuarão sendo o que de fato elas são: desobediência a Deus. Então, haverá sim felicidade no lar, onde há temor, porque onde há temor verdadeiro a Deus, a obediência, ela acompanhará isso. Bem-aventurado, feliz é esse homem, satisfeito será esse homem, próspero será esse homem que teme ao Senhor. No verso 4, mais uma vez, ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha a insistência do salmista, num salmo tão pequeno, de 6 versos apenas, uma poesia pequena, de apenas 6 versos, ele dá ênfase nesse temor, e ele o faz porque o temor a Deus, na verdade, ela é base para toda a nossa vida, e para a construção de um lar feliz. Desprezar o temor a Deus, abandonar o temor a Deus, esquecer de Deus, é estar investindo no fracasso da sua própria família, ou na felicidade do seu lar. Então isso serve para nós, irmãos, serve para mim enquanto marido, serve para você, minha irmã, enquanto esposa, serve para os filhos também, pararmos para refletir um pouco acerca se na verdade nós estamos vivendo esse temor a Deus. Será que somos verdadeiramente tementes a Deus? Não, pastor, eu venho para os cultos todo domingo, o senhor pode observar que eu estou lá. Inclusive desenvolvo um ministério muito importante na igreja, pastor. O senhor tem me visto lá, né? Eu não estou perguntando isso. Você pode estar fazendo tudo isso. Você pode estar pastoreando a igreja, você pode estar pregando nos púlpitos da igreja, você pode estar contribuindo para a ordem do culto, você pode estar tocando algum instrumento, mas ainda assim você está transgredindo os mandamentos do Senhor, e portanto o temor de Deus que você julga ter, ou que afirma ter, ele está passando meio que distante da tua vida. Então nós somos convidados a partir disso, a rever todo o nosso procedimento, a rever a nossa história, a rever a nossa conduta, e nos autoavaliar, olhar para nós mesmos, atendendo aquilo que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no que diz respeito à ceia do Senhor, no capítulo 11, examinai o homem a si mesmo, examinai a si mesmo. Até que ponto, Senhor, eu sou temente ao Senhor?
Tudo que eu desejo é ter uma família abençoada. Será que eu tenho temido ao Senhor? Será que eu tenho colocado em prática, Senhor, a minha obediência a Ti? Ou será que essas coisas estão passando meio que de lado? Eu tenho obedecido ao Senhor 98%, está faltando 2%. A mesma coisa que aquele médico que chega numa antessala de um centro cirúrgico, que chega para a família do paciente e diz: olha, tem uma notícia para te dar. O teu querido quase escapa. Quase escapa, foi por muito pouco, mas ele chegou a óbito. É esse tanto que falta, é que vai fazer toda a diferença. Nós somos convidados a temermos verdadeiramente a Deus, demonstrando o nosso temor através da obediência. Onde há temor a Deus, haverá obediência aos seus mandamentos. Em segundo lugar, o temor a Deus proporciona a felicidade no lar, também porque onde há temor a Deus, haverá relacionamentos harmoniosos no lar. Onde há temor a Deus, haverá necessariamente relacionamentos harmoniosos no lar. Vamos dar um salto no verso 2 por enquanto, e observe o verso de número 3. Olha o que diz o salmista. Vamos ler juntos o verso 3. Tua esposa será como a videira frutífera. Agora, eu queria ouvir somente as mulheres. Os homens vão ficar calados. Somente as mulheres vão ler esse mesmo verso. Verso de número 3. Vamos lá? Que beleza. Vamos pensar um pouco sobre isso? Vejam que ele vai usar duas metáforas, duas figuras, para se referir à mulher e para se referir também aos filhos. Ele vai fazer aqui uma alusão à videira e à oliveira. Parece até um contrassenso. Por quê? Como é que pode frutos da videira está ligado à oliveira, a ser azeitona? Fruto da videira, que nós sabemos é o quê? A uva, não é isso? Já da oliveira não. Mas ele vai fazer uso dessas duas figuras. Ele diz: olha, tua esposa no interior da tua casa. Veja essa palavra interior. Se reporta à intimidade que há num lar, a intimidade que há entre um casal, a intimidade entre um homem e uma mulher. É na intimidade da família onde as coisas vão acontecer. É ali. E ele diz: olha, a tua esposa no interior, na intimidade da tua casa, será como uma videira frutífera. A videira, ela produz a uva, e a uva é símbolo de alegria. Então a gente pode dizer que uma esposa temente a Deus, dentro da casa, na intimidade do lar, é a alegria do seu marido. É a alegria. Lá em Provérbios, Salomão vai dizer que é preferível morar no telhado de uma casa, e eu até aumento um pouquinho o texto, debaixo de chuva, com trovão e raio, com muito frio, do que com a mulher rixosa dentro de casa, com a mulher briguenta dentro de casa, aquela que por qualquer coisa está arrumando uma confusão. E não que os homens também não o façam, mas é porque o texto está dizendo lá, né? Dessa forma. Diz: é preferível estar lá no telhado, escondido, debaixo de chuva, com trovão e raio na cabeça, do que estar lá embaixo com aquela mulher rixosa. Não dá. Mas o homem bem-aventurado, que tem um lar abençoado, ele o tem porque a sua esposa é comparada a uma videira frutífera, produz muitas uvas, produz muito vinho. E o vinho não é símbolo de maldição. Aqui é bênção de Deus.
símbolo de alegria. Aí a pergunta está: minha irmã querida, os homens fiquem calados, você tem sido motivo de alegria para o seu esposo? Ele se alegra ao chegar em casa depois de um dia de trabalho, encontrar uma esposa que lhe dê aquele abraço carinhoso, aquele beijo, dizer: eu estava com saudade de você, estava te esperando. Isso é meio romantismo, é meio romântico, né? Você vai dizer: ixi, isso aí não existe. Não existe, mas pode existir. Você, mulher, pode ser bênção, alegria do seu esposo, tratá-lo com tanto carinho, com tanto amor, que pode fazer toda a diferença na relação conjugal. Tipo um exemplo uma historieta que eu vi, uma historieta que eu li há um tempo atrás, de uma mulher que estava indignada, viu, Jurandir? Indignada com o marido, indignada, e ela queria matar o marido. Ela disse: eu não aguento mais, já tentei de tudo, o homem já foi benzido, já levei na igreja, mas o cara é um cavalo batizado, então quero matar esse homem. E procurou lá uma determinada criatura que fazia uns preparos para essas coisas. Ela dizia: olha, eu quero matar meu marido, eu queria que você fizesse um preparado para mim. Contou a história, chorou, e a pessoa lá se compadeceu dela: vou preparar um negócio aqui que é tiro e queda, vou preparar aqui um negócio, uma mistura, e você vai levar. Agora é o seguinte, você não vai dar de uma vez para ele, porque ele vai morrer, e todo mundo vai depois, o que foi? Morte súbita? Vamos fazer o exame, ver o que aconteceu. Ele ingeriu um produto aqui, veneno. Quem foi que deu? E você vai presa. Então, vamos ser espertos. Isso aqui é um pozinho, você leva, você vai colocar todos os dias lá no prato dele, todo dia. Ele não vai morrer logo não, ele vai passar uns 60 dias para morrer. Ele vai morrendo, todo dia ele vai morrer um pouquinho. Ele não está sabendo. Agora, para que ninguém suspeite, vamos combinar aqui, para que ninguém suspeite, você vai tratá-lo com carinho. Quando ele chegar em casa, você diz: oh meu amor, eu estava pensando em ti, que bom que você chegou. Quando ele vier do trabalho, chegar de noite, você está cheirosa, com aquele perfume que ele gosta. Não use aquela camisa do político, sabe? Da propaganda lá da tua empresa. Esquece esse negócio, tira isso. Vai, compra uma indumentária apropriada, espera. E vai dando um remédio. Vai dando um negócio que 60 dias o homem bate as botas. Olha, que não é nenhuma sugestão para as irmãs, viu? E ela começou, e a coisa foi. Passaram-se uma semana, 2 semanas, 15 dias, 15 a 20 dias, ela procura a mulher que fez o preparo, diz: por favor, eu queria que você fizesse outro produto para cancelar o primeiro. Mas como? Já está feito, ele já está tomando. Não quero mais que ele morra. Mas o que foi? Eu não sei o que aconteceu. Esse homem mudou da água para o vinho. Esse homem agora é um outro homem, diferente. Você acredita? Ele até chega mais cedo do trabalho, ele cancela a reunião só para estar comigo. Ele quer sair comigo, ele me leva para o cinema, me leva para comer churrasquinho ali no canto, é que não tem dinheiro para ir para o restaurante, mas ele leva para comer o churrasquinho de gato ali no canto da nossa casa. O homem está romântico. Eu não quero mais, por favor. Aí a mulher disse: não precisa você se preocupar não. Na verdade, aquilo que você levou é apenas uma farinha de trigo. Não era nada além disso. E o que aconteceu? É porque você mudou a sua forma de tratar o seu marido. Você mudou a sua forma. E agora, ele ficou constrangido. É a força do amor, do carinho, do fino trato, que fez com que reacendesse no coração daquele homem a chama de um verdadeiro amor. Amor que ele te levou ao altar. Entenderam o princípio? Então, a tua esposa no interior da tua casa, ela será como uma videira frutífera, muitos frutos, terá muitos filhos, mas ela será a proporcionadora de muita alegria na tua casa, muita alegria, satisfação. Você não estará preocupado o dia que os teus filhos crescerem,
amadurecerem, casarem, foram para outros lugares, e você fica sozinho com a sua esposa, porque a alegria vai continuar ali. Vocês estão sozinhos, são companheiros, vão caminhar juntos durante toda a vida, até que a morte os separe. A tua esposa no interior da tua casa será assim. E veja o que ele diz mais: teus filhos, agora vai falar sobre os filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Ele vai falar sobre o produto da oliveira, o azeite, que era um produto muito precioso para os hebreus também, muito precioso, símbolo também de saúde, era o azeite, era o óleo proporcionado, garantia saúde. Então diz: olha, os teus filhos, olha como ele descreve aqui, os teus filhos como rebentos da oliveira, aonde? A roda da tua mesa. Você consegue imaginar isso? Gente, eu acho isso bacana. Eu gosto dessas imagens assim. Eu prefiro falar e tentar gerar na mente das pessoas as imagens, do que propriamente jogar na tela uma imagem, que aí você não tem trabalho nenhum para pensar. É o que tem acontecido muito hoje. As pessoas preferem assistir ao filme do que ler um livro. Perde a capacidade de imaginar, de crescer intelectualmente. Então você pode começar a imaginar. Imagine uma família numerosa, como os judeus eram numerosos, muitos filhos, todos eles sentados à roda da mesa, você e os seus filhos ali, num sinal de uma verdadeira harmonia doméstica, dentro de uma casa, pais e filhos, para um momento tão importante da refeição. Aí você diz: olha, pastor, que beleza, está parecendo a minha família. Lá em casa sou eu, minha mulher, meus 3 filhos, a gente senta à mesa, que beleza. É verdade, só que cada um com o celular na mão. Cada um com o celular na mão. Cada um curtindo o seu próprio interesse. Cada um vendo aquilo que quer. E a mãe diz: eu tenho que colocar para o menino, porque senão ele vai sujar a mesa toda. Ele só come assistindo o filmezinho dele. Ele já está viciado nisso. Perdemos a possibilidade, a oportunidade e a bênção de desfrutarmos de uma família harmoniosa, com os nossos filhos sentados à mesa. Essa é a ideia de uma estrutura doméstica, de uma família abençoada, onde não somente um casal está feliz, mas com os filhos ali à mesa, juntos, compartilhando de um momento de gratidão a Deus pela bênção material, pelo alimento que está sobre a mesa. Que alegria, que bênção. E hoje, especialmente com os dias tão atropelados como nós temos, quase não temos a oportunidade de sequer almoçar junto com a esposa, com os filhos, e muitos têm, mas negligenciam isso, como se fosse coisa de menos importância dentro de uma casa. E é preciso a gente buscar de Deus essa harmonia doméstica, o casal no cumprimento dos seus papéis, numa perspectiva de complementaridade, não de concorrência, mas de ajuste mútuo, de ajuste. A vida de casal é vida de ajuste todo o tempo. Todo tempo você vê que ainda tem coisas para ajustar, mas precisamos buscar essa harmonia. Quando nós tememos a Deus, havendo temor, haverá obediência aos mandamentos. Havendo obediência aos mandamentos, necessariamente vai haver também harmonia dentro do lar, porque o homem sabe qual é a sua competência, a mulher sabe qual é a dela também. Eles não são concorrentes, não estão porfiando, não estão ali se digladiando, pelo contrário, um está ajudando o outro. E quando isso acontece, em obediência à palavra, vai haver uma harmonia no lar. Você vai viver harmoniosamente. Isso vai ajudar ao teu lar a ser um lar verdadeiramente feliz. Temor a Deus, sem dúvida, proporciona a felicidade no lar. Porque onde há temor a Deus, haverá obediência aos mandamentos divinos. Onde há temor a Deus, haverá relacionamentos harmoniosos no lar. E finalmente, onde há temor a Deus, haverá suprimento das necessidades básicas de uma família. Agora volte para o verso 2. Olha o que ele fala acerca desse homem temente a Deus. Isso aqui, irmãos, não é teologia da prosperidade, de forma nenhuma, passe longe disso. Mas olha o que está dizendo aí:
do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. O que quer dizer isso? É o Deus de toda provisão, que vai abrir o céu e vai fazer cair o arroz, o açúcar e o feijão, o café, desde que o café seja rancheiro, né? Não, o maná deixou de cair assim que o povo saiu do deserto. Aquela facilidade do maná todo dia só para juntar, acabou, não tem mais maná não. Agora é do suor do teu rosto comerás o teu pão. É trabalho sério, é o provedor, é o homem que sai, que enfrenta as suas lutas, enfrenta desafios, paga um preço muito alto, mas que conta com a bênção de Deus, conta com a bênção do Senhor, a bênção do suprimento das suas necessidades. Como é bom você se assentar à mesa e dizer: o alimento está aqui. Ele é fruto da graça de Deus, mas uma graça que nos habilita a levar a vida de forma séria, de encarar a vida de forma séria. Tem se preocupado muito com a nova geração, a geração que tem sido apelidada de geração Nutella, de meninos que estão sendo treinados para as facilidades. É mamãe que ainda prepara a comidinha, bota a mesa, ainda dá a colherzinha na boca para o menino, depois limpa a mesa, o menino vai para a escola, ela que arruma a cama, o menino já está com 15 anos, 20 anos, e a mãe continua fazendo a mesma coisa, não está treinando esse menino para a vida. É tão bom quando os pais já começam a confiar certas tarefas domésticas para os filhos. Minha filha, venha cá, aprenda a dobrar o seu lençolzinho. Aprenda, vem cá, eu vou lhe ensinar. Mamãe, eu vou lhe ensinar, pegue com calma, você vai dobrar. Seus brinquedinhos que estão jogados, junte os seus brinquedos, bote dentro da caixinha. Meu filho, venha cá, vai buscar ali, vem ajudar a varrer bem aqui, ó. A coisa funciona assim. Você é uma escola, você está treinando. Senão o menino vai crescer mimado, bobão. Não vai suportar o calor lá fora, os embates lá fora. Não vai suportar. Ele vai até conseguir um trabalho, mas depois ele volta chorando para dizer para a mãe: ó, não dá não, mamãe, meu patrão é muito chato. Mas chato por quê? Só porque eu cheguei meia hora atrasado, ele me cobrou. Pelo amor de Deus, como é que é? Mas foi só hoje? Não, tem sido todo dia. Mas por quê, meu filho? Temos que treinar os nossos filhos para a vida. E aqui ele está juntando a bênção de Deus ao trabalho. Trabalho que para muita gente é símbolo de tortura. Até porque a palavra trabalho, no latim, vem da palavra tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura, de 3 hastes, tendo uma bolinha na ponta, de ferro. Então o sujeito que pegasse uma chibatada de um tripalium, ele via alma de bigode, né? Então ele ia repensar na vida muitas vezes. Tripalho. E muita gente associa trabalho simplesmente a sofrimento. Trabalho, nem pensar, trabalho é alguma coisa que... Trabalho é bênção. Foi instituído pelo próprio Deus quando colocou o homem no jardim do Éden. E deu a ele a responsabilidade de cuidar de tudo que estava no campo. Treinar os homens assim. E hoje as mulheres estão aí também, que bênção também. Quando você tem um casal assim que entende que a vida não é brincadeira, que é difícil, que é bênção, não é? Quando você entende que são lutas que têm que ser vencidas, mas a gente acredita que do trabalho das nossas mãos nós comeremos. É do trabalho das nossas mãos, seja um trabalho profissional lá fora, seja um trabalho doméstico, que é um trabalho também de extrema importância e de relevância também. E as mulheres não podem se sentir absolutamente diminuídas por isso. Ah, porque eu não tenho uma atividade profissional, a minha atividade doméstica. Louvado seja Deus. Seja bênção nas mãos de Deus com as tuas atividades do teu lar. Então, o temor de Deus, o temor a Deus proporciona felicidade no lar. Porque onde há temor a Deus, haverá suprimento das necessidades. Eu queria te convidar para dar uma olhadinha, rapidinho,
somente em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, no verso 8. Deuteronômio 28, verso 8. Diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha só, é promessa de Deus, irmãos. Queridos, aqui não há, eu repito, não é teologia da prosperidade de forma nenhuma. Mas se nós queremos ter uma família próspera, abençoada, tudo começa com o nosso temor a Deus. É Deus que vai nos dar graça, forças, para que nessa perspectiva do trabalho, possamos realizá-lo com desvelo, com fidelidade, com coragem, com determinação, sabendo que Deus abençoará o fruto das nossas mãos. E a minha oração, irmãos, e a minha oração é que Deus esteja abençoando a cada família aqui, que Deus esteja abençoando a você, meu irmão, que se dirige para o seu trabalho todo dia, você que está nas suas lutas aqui, no trânsito tão violento como nós temos, nas viagens que você faz, na luta, na tua labuta, que Deus te proteja, que Deus te guarde. E você, minha irmã, da mesma forma, e aquelas que estão nas suas atividades domésticas, da mesma maneira, que Deus te dê graça, sabedoria, discernimento. Faça tudo isso, não faça com queixa, não faça murmurando, mas faça com gratidão a Deus, faça com gratidão. Pense que nessa hora, tem muitos que estão jogados num leito de hospital, completamente sem ação nenhuma, esperando somente o momento da partida. Lembre que você tem vida, faça dos seus dias melhores, que você seja uma bênção, que a tua família seja uma bênção, que o teu casamento seja uma bênção, que os teus filhos sejam uma bênção. Viva o temor de Deus dentro da tua casa, em obediência à palavra do Senhor. Cumpra esses preceitos bíblicos alusivos à família, e você verá a manifestação da graça de Deus na tua casa, no suprimento das tuas necessidades e na promoção de um lar verdadeiramente abençoado. Que Deus te guarde, te proteja, te abençoe. Amém.